Tá certo? E proibir em todo quanto é lugar, porque as pessoas vão perto dos estádios e bebem. Mas isso é um debate que eu respeito e acho procedente a preocupação em relação à segurança pública e à saúde. E a proteção de menor e adolescente, tudo isso em relação ao álcool são preocupações muito importantes. Mas o que foi aprovado é isso, permitir apenas nos espaços que não é dentro da arquibancada, nos bares, durante os jogos da Copa. A Priscila pergunta sobre transporte público. Nós temos problemas de transporte nas metrópoles brasileiras. Temos de São Paulo a Fortaleza, Natal, Porto Alegre. Todos nós temos problemas sérios. O enfrentamento desses problemas antecede a Copa. Não é para a Copa que nós estamos melhorando o sistema de transporte, vias de acesso. O PAC da mobilidade urbana antecede a Copa. Eles vão ser utilizados para a Copa. Por essa razão é que as pessoas gasto para a Copa, não. Eu dizia até ontem para os jornalistas brasileiros lá na Suíça, quem está mais gastando dinheiro aqui é a FIFA, para manter o comitê organizador local, as seleções que estão sendo preparadas. O Brasil está investindo em coisas que vão ficar no Brasil. Os aeroportos ficarão no Brasil, os viadutos ficarão no Brasil, o VLT ficará no Brasil, o metrô ficará no Brasil. Os ganhos com hotelaria, com os gastos dos turistas, tudo isso vai ficar no Brasil. A única coisa que eles podem levar do Brasil, e não vão levar, é aquela taça. O resto não tem nem como levar. Vai levar como? O que poderiam levar era uma taça que também não vão levar. Então, o transporte é investimento para as cidades, como telecomunicações. E nós estamos empenhados em melhorar, porque as cidades precisam disso e queremos mostrar uma situação muito melhor e confortável de transporte público nas nossas metrópoles. Esse é o nosso esforço e o governo está empenhado nisso. A última pergunta do Antônio Celso, eu anotei aqui. O que o governo tem feito para aumentar a qualificação da mão de obra visando Copa e Olimpíadas, pensando nessa questão da governança do esporte em nosso país? Um amplo programa de qualificação do Ministério do Trabalho, do Ministério do Turismo, o Ministério do Esporte também entra nesse programa, qualificação profissional em todas as áreas, desde os nossos estudantes de engenharia que estão estagiando nos estádios, que nós vamos também, à medida que a Copa avança em outras áreas, e para as Olimpíadas, ampliar esse programa de qualificação no comércio, no setor hoteleiro, bares, restaurantes. Todo esse programa já está em curso nas capitais. Temos uma preocupação também com a nacionalização da Copa e das Olimpíadas. A Copa não pode ser apenas um acontecimento que tenha reflexo apenas nas capitais, onde vai ser realizada, nem a Olimpíada também, que é no Rio de Janeiro, mas o principal estado a oferecer atletas é São Paulo. Nós estamos construindo equipamentos esportivos, o governo, no Brasil inteiro, em todos os estados, nos mais pobres, leva centros de treinamento para que o legado da Olimpíada seja mais geral, né? E essa qualificação o governo tem promovido e as próprias empresas também têm, por conta própria, gerado a sua própria qualificação, porque às vezes tem que atender também ao regime de horário dessas empresas. Eu vou só pedir licença, como eu recebi aqui do UOL, né, algumas perguntas, eu vou responder aqui, mesmo que seja telegraficamente. O que o Brasil deve fazer para ter uma Copa igual à da Alemanha, eu digo pouca coisa, né, porque nós somos muito diferentes da geografia, as distâncias. O alemão, jornalista alemão, perguntou, mas por que vocês querem dar ingresso para os índios? Eu digo, a pergunta procedente, porque esse não foi um problema que vocês enfrentaram, que vocês não têm na Alemanha, entendeu? Nós temos e temos que incluir a população indígena numa festa dessa. Então,
acho que, no caso da Alemanha, as exigências, os contratos são os mesmos, que os organizadores pedem. E são iguais em Copa e Olimpíada. As pessoas vão atrás da Copa porque é mais imediato e o futebol chama mais a atenção. Mas os contratos de governo, todo ele que se credencia para sediar a Copa e a Olimpíada, assinam todos a mesma coisa, e a Olimpíada, eu fui ver também, as coisas são muito iguais, né? Quanto já foi gasto com a Copa até agora, eu digo, o orçamento dos investimentos em obras de infraestrutura da Copa, o previsto inicialmente são 33 bilhões de reais. Mas não é gasto com a Copa, é investimento em aeroporto, investimento em metrô, em VLT, em viaduto, em alargamento de vias de acesso. Ou seja, obras que já estavam previstas e que nós botamos na matriz de responsabilidade e no Recopa para poder ter uma prioridade e uma aceleração que a legislação permite. O que o governo está emprestando é recurso do BNDES para os estádios, para alguns, mas com as mesmas garantias que qualquer empresa oferece. E garantias assim, não empresta aos clubes, não há um centavo tomado pelo Corinthians, o dinheiro está sendo tomado pelo consórcio, não é pelo Internacional, é pelo consórcio, pelo Andrade Gutierrez, Odebrecht, não sei quem, empresas que oferecem essas garantias. O que o qualifica para exercer a função de ministro do esporte se o senhor não dirigiu a agremiação esportiva nem esteve ligado a elas? E, bem, isso aí é um caso de perguntar à presidente que convidou. Eu disse a um jornalista, digo, se dependesse de qualificação técnica, no sentido de ser técnico, como é o Luxemburgo, o Filipão, o Bernardinho, a técnica do vôlei, eu disse, eu acho que no máximo seria porteiro do ministério, né? Se fosse esse o critério, né? Digo, o critério é o critério de você assumir responsabilidade pública, empenhar a sua experiência, a sua visão do país, do próprio esporte, né, para construir, com a ajuda e o apoio dos técnicos, não apenas do esporte, em outras disciplinas, né, um caminho de modernização, de valorização, de democratização, de eficiência do esporte no país. E, nesse aspecto, apesar de não ter tido até hoje a honra de ter sido dirigente do meu clube, tá certo? Apesar disso, estou fazendo um grande esforço para me desincumbir da responsabilidade, né? Gostaria de saber se as vendas dos ingressos terão pontos de vendas em locais físicos ou somente pelo site do evento. Isso a FIFA ainda está decidindo e discutindo, né? Isso aí é uma coisa que eu não sei como é que eles vão terminar resolvendo. Uma parte eu acho que é por internet, bota ali, cada um procura. Criaram 4 categorias, a 4 que é a mais popular, uma que é de pacote. O que eu sei, para encerrar para não abusar da paciência dos ilustres ouvintes, professor, o seguinte, como negócio, tanto a Copa como as Olimpíadas têm sido um grande sucesso, não apenas para o Brasil, mas também para os organizadores. A responsável pela Olimpíada disse a minha presidente Dilma, na última reunião que nós tivemos, que a Olimpíada do Rio de Janeiro, a de Londres, ainda vai ser em julho. Agora, depois ainda mais 4 anos para as Olimpíadas do Brasil. O Comitê Olímpico Internacional já arrecadou mais com a Olimpíada do Rio de Janeiro do que com a Olimpíada de Londres. O que mostra também que esse destino olímpico tem sido uma coisa valorizada também pelos patrocinadores lá fora. O que uma TV americana pagou de direitos pelas Olimpíadas do Rio de Janeiro demonstra o que essa Olimpíada é aguardada pelo mundo. E a Copa do Mundo do mesmo jeito. Eu não lembro aqui exatamente a cifra da primeira rodada de venda de pacotes para a Copa do Mundo do Brasil, o que eles arrecadaram muito mais do que a Copa do Mundo dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, do Japão e da África do Sul. Então, eu creio que nós, portanto, podemos ver com esse otimismo crítico a possibilidade desses 2 grandes eventos descortinarem
um horizonte de realizações, de afirmação da capacidade do nosso país, da nossa vocação civilizatória de ser um país de tolerância, receptivo, aberto, e que a Copa do Mundo pulse para o mundo e para o Brasil como esse momento de confraternização, de solidariedade, de generosidade e de apelo ao humanismo que o futebol enseja. Que esse encontro seja coroado de um êxito não apenas futebolístico, comercial, econômico, mas, sobretudo, humanitário, e que assim também sejam as Olimpíadas. E o Brasil tem todas as condições de dar conta dessa tarefa, pelo seu passado, pelo seu presente e, acima de tudo, pelo seu futuro. Mais uma vez, muito obrigado ao professor Estorópolo, ao deputado Paulo Teixeira, ao deputado Edinho e às senhoras e os senhores que tiveram a paciência de me escutar até agora.